A chuva batia forte no meu para-brisa enquanto eu permanecia paralisado no banco do motorista. Minhas mãos tremiam no volante, os nós dos dedos brancos de tanto apertar. Diante de mim, iluminado pelas luzes fluorescentes e intensas da garagem subterrânea, meu mundo inteiro estava desmoronando. 23 anos. Esse foi o tempo que o amei. Esse foi o tempo que confiei nele. E agora, vendo pressioná-la contra aquele BMW prateado, as mãos emaranhadas em seus cabelos loiros, a aliança de casamento refletindo a luz enquanto a puxava para mais perto, senti algo dentro de mim morrer. Mas algo mais estava nascendo. Algo sombrio, algo que estivera adormecido por anos, esperando por este exato momento para despertar. Meu celular já estava gravando. O ponto vermelho piscava constantemente no canto da tela, capturando cada segundo da paixão deles. Eles não faziam ideia de que eu estava lá, escondido nas sombras, a apenas 3 fileiras de distância. Não faziam ideia de que o segredo deles não era mais segredo. Meu dedo pairou sobre a buzina. Um toque, e a pequena fantasia deles se despedaçaria. Um som, e o jogo começaria. Eu sorri. Um sorriso que não chegou aos meus olhos. Um sorriso que teria me aterrorizado se eu o tivesse visto no espelho. Porque eu não ia apenas buzinar. Eu ia destruir os dois, completamente, metodicamente, e eles jamais veriam isso acontecer. A buzina soou pela garagem como um grito. Antes de prosseguirmos, por favor, escreva nos comentários de qual país você está assistindo a este vídeo. E se esta é a sua primeira vez neste canal, inscreva-se. Seu apoio ajuda a trazer ainda mais histórias épicas de vingança. Aproveite o vídeo. Eu achava que tinha a vida perfeita. Não é isso que toda esposa traída diz? Mas eu realmente acreditava nisso. Todas as manhãs, eu acordava ao lado de James, observava a luz do sol brincar em seu rosto e pensava, sou a mulher mais sortuda do mundo. Morávamos em uma linda casa colonial em Westfield, com cerca branca e tudo. 2 filhos na faculdade, carreiras de sucesso, jantares com amigos que invejavam nosso relacionamento. James ainda me trazia flores todas as sextas-feiras, assim como fazia quando namorávamos. Ele deixava bilhetinhos na minha lancheira quando eu ia trabalhar no hospital. Te amo mais hoje do que ontem, diziam, ou a mal posso esperar para envelhecer ao seu lado. Recebi esses bilhetes. Guardei cada um deles numa caixa no meu armário. Às vezes me pergunto se ele os escrevia por culpa, mesmo naquela época. Será que ele já estava dormindo com ela enquanto escrevia cartas de amor para mim? O dia em que tudo mudou começou como qualquer outro. Era uma quinta-feira de março e eu tinha saído mais cedo do meu turno no hospital. Eu trabalhava como enfermeira-chefe na unidade de cardiologia. Turnos de 12 horas que me deixavam exausta, mas realizada. James era sócio sênior em sua empresa de contabilidade, Preston & Associates. Ele trabalhava lá há 15 anos, galgando posições com uma determinação que eu sempre admirei. Decidi fazer uma surpresa para ele. O carro dele estava na oficina a semana toda e ele estava indo trabalhar de Uber. Pensei em buscá-lo e talvez jantar naquele restaurante italiano onde fomos no nosso primeiro encontro. 23 anos depois, e eu ainda queria surpreender meu marido com gestos românticos. Que tola eu fui! O trajeto até o escritório dele foi agradável. Eu estava com os vidros abertos, o ar fresco da primavera entrando no carro. O rádio tocava a nossa música de casamento, Et Leste, da Etta James, e eu interpretei como um sinal. O universo confirmando que sim, nós éramos feitos um para o outro. O universo tem um senso de humor doentio. Cheguei ao estacionamento às 18h47. A maioria das pessoas já tinha ido embora, mas James costumava trabalhar até tarde. Era uma das coisas que eu mais admirava nele, sua dedicação, sua ética de trabalho. Eu sabia que ele ainda estaria lá, provavelmente curvado sobre planilhas, os óculos escorregando pelo nariz como acontecia quando ele se concentrava. A garagem estava mal iluminada, com sombras projetando-se entre os pilares de concreto. Meus saltos tilintavam no chão enquanto eu caminhava em direção ao elevador. Foi então que eu ouvi uma risada. A risada dela, aguda e cristalina como sinos de vento. Eu conhecia aquela risada. Sua secretária, 28 anos, recém-formada em administração, com pernas que pareciam não ter fim.
Ela trabalhava para James havia 2 anos. Eu a conheci nas festas de Natal da empresa, sorri com suas piadas e elogiei seu vestido. Ela não parava de falar sobre como eu tinha sorte de ter o James, como ele falava de mim o tempo todo. Ele é louco por você, ela disse no Natal passado, tocando meu braço com suas unhas impecáveis. Você é tudo o que ele fala. A risada veio novamente, seguida por um som mais baixo. A voz de James, mas diferente. Sussurrada, íntima, do jeito que ele costumava falar comigo quando estávamos sozinhos. Avancei furtivamente, meu coração já sabendo que meu cérebro se recusava a aceitar. Eles estavam 3 fileiras adiante, ao lado do BMW de Rebecca, aquele prateado com a placa personalizada que dizia Becca 1. James estava de costas para mim, mas eu conseguia ver suas mãos. Uma pressionava o carro, a outra estava na cintura dela, puxando-a para perto dele. Não podemos continuar fazendo isso aqui, sussurrou Rebecca, mas estava sorrindo. Seu batom vermelho estava borrado. Alguém pode ver. Deixe-os ir, disse James, e sua voz estava carregada de desejo. Eu não me importo mais. Você não está falando sério. Ela deslizou o dedo pelo peito dele. E quanto a... Não. Ele a interrompeu. Não mencione o nome dela. Não agora. Ela. Eu era ela. A esposa inconveniente. O obstáculo. Ele a beijou então, não um selinho rápido, não um engano, um beijo profundo e apaixonado que me revirou o estômago. As mãos dele deslizaram para o cabelo dela, puxando-a para mais perto. A perna dela se enrolou na dele, e a saia subiu. Eu não conseguia respirar, não conseguia pensar, mas de alguma forma minha mão se moveu sozinha, pegando meu celular. O aplicativo da câmera abriu silenciosamente. Apertei o botão de gravar. Eles continuaram se beijando, alheios à minha presença. A aliança de casamento de James, aquela que eu havia colocado em seu dedo enquanto chorava de alegria, brilhava sob as luzes fluorescentes enquanto ele acariciava os cabelos dela. As mesmas mãos que me seguraram ontem à noite. As mesmas mãos que me tocaram esta manhã antes de ele sair para o trabalho. Eu te amo, ele sussurrou contra os lábios dela. 3 palavras. 3 palavras que ele me dissera milhares de vezes. 3 palavras que agora não significavam nada. Algo dentro de mim estalou. Não quebrou, estalou. Como um elástico esticado demais, como um osso fraturando completamente. Mas, em vez de dor, senti clareza. Uma clareza fria e cristalina. Meu dedo encontrou a buzina. O som explodiu pela garagem como um tiro. Eles se separaram bruscamente, como se tivessem levado um choque elétrico. James se virou bruscamente, seu rosto passando por uma série de emoções, confusão, reconhecimento, horror. Sua boca abria e fechava como a de um peixe ofegante. Rebecca tentou correr. Seus saltos tilintavam freneticamente enquanto ela se dirigia para a escadaria, seus cabelos loiros esvoaçando atrás dela. Mas ela logo se lembraria de que eu tinha tudo gravado em vídeo. Fugir não a salvaria. James aproximou-se do meu carro, com as mãos erguidas como se eu fosse um animal selvagem que ele precisasse acalmar. Querida, espere. Isso não é. Liguei o motor. Por favor. Ele estava na minha janela agora, batendo no vidro. Deixe-me explicar. Olhei para ele. Olhei mesmo. Para aquele homem que eu amara por mais de 2 décadas. Seu rosto estava corado, a gravata torta. O batom de Rebecca manchava sua gola como sangue. Seus olhos, aqueles olhos verdes pelos quais eu me apaixonara, estavam arregalados de pânico. Abaixei o vidro até a metade. Entre, eu disse. Minha voz estava calma. Calma demais. Parece que o assustou mais do que se eu tivesse gritado. Miranda, ele entrou no carro. Deu a volta até o lado do passageiro como um homem indo para a execução. A porta abriu-se lentamente. Ele sentou-se, sem conseguir olhar nos meus olhos. Dirigi em silêncio. O único som era a respiração dele, rápida, superficial. O perfume de Rebecca invadiu o carro. Algo floral e jovial, nada parecido com a fragrância madura que eu usava. Tive vontade de vomitar.
Quanto tempo? Perguntei quando entramos na rodovia. Miranda. Quanto tempo? Ele estremeceu. 6 meses. 6 meses. 6 meses de mentiras. De trabalho até tarde. De jantares com clientes. De fazer amor comigo enquanto pensava nela. Você a ama? Silêncio. Responda-me. Não sei. Eu ri. Foi um som horrível. Você acabou de dizer a ela que fez isso. Eu tenho tudo gravado em vídeo. O rosto dele empalideceu. Você estava gravando cada segundo. Percorremos o resto do caminho para casa em silêncio. Mas minha mente estava a mil, planejando, calculando. Ele achava que isso era o pior. Achava que iríamos brigar, talvez nos divorciar, dividir nossos bens. Ele não fazia ideia do que estava por vir. Porque eu sabia coisas sobre James, coisas que sua preciosa Rebecca não sabia, coisas que poderiam destruir mais do que apenas um casamento. Naquela noite, James dormiu no quarto de hóspedes. Eu ouvia ao telefone, sussurrando com urgência, provavelmente para Rebecca, provavelmente planejando o próximo passo deles. Deixem que eles planejem. Eles não tinham ideia com quem estavam lidando. Não consegui dormir. Em vez disso, fui ao escritório dele em casa. James era meticuloso com o trabalho. Mantinha tudo organizado, arquivos de clientes, documentos fiscais, registros financeiros. Ele confiava plenamente em mim. Tinha me dado todas as suas senhas anos atrás. Caso algo me aconteça, ele disse, quero que você tenha acesso a tudo. Algo tinha acontecido com ele. Tudo bem. Ele tinha se tornado alguém que eu não reconhecia. Comecei pelo e-mail dele. Primeiro o pessoal, depois o profissional. As mensagens pessoais eram exatamente o que eu esperava. Centenas de mensagens para Rebecca. Não consigo parar de pensar na noite passada. Você estava linda hoje. Minha esposa está trabalhando até tarde, venha aqui. Minha esposa. Eu era apenas um título. Não Miranda, a mulher que segurou sua mão durante a morte de seu pai. Não Miranda, que o apoiou quando ele quis deixar seu emprego estável para se juntar a Preston and Associates. Apenas minha esposa. Mas foram os e-mails de trabalho que me fizeram parar abruptamente. James vinha roubando há anos. As provas estavam todas lá, escondidas à vista de todos, faturas falsas, empresas de fachada, contas de clientes com transferências misteriosas. Ele vinha desviando dinheiro dos maiores clientes da empresa, escondendo-o em contas offshore. Estamos falando de milhões. Recostei-me na sua poltrona de couro, atônita. Aquilo não era apenas infidelidade. Era fraude. Um crime federal. Pena de prisão. Como pude não perceber? Como pude conviver com esse homem, dormir ao seu lado, amá-lo e não enxergar quem ele realmente era? Uma lembrança veio à tona. Há 3 anos, James insistiu repentinamente que precisávamos atualizar nossas apólices de seguro, especificamente o seguro de vida. Ele havia contratado uma apólice alta em meu nome, $3 milhões. Eu ri e disse que era demais. Quero ter certeza de que você está bem cuidada, disse ele, beijando minha testa. Agora, com tudo que eu estava vendo, aquela lembrança assumiu uma tonalidade diferente. Investiguei mais a fundo e encontrei uma pasta com a etiqueta pessoal escondida dentro de outra pasta chamada Documentos Fiscais 2019. Dentro havia mais e-mails. Estes eram diferentes. Eram entre James e alguém chamado Vincent Russo. Vincent Russo. Eu conhecia esse nome. Todo mundo na cidade conhecia esse nome. Ele dirigia a maior construtora do estado, mas todos cochichavam sobre seu outro negócio. O tipo de negócio que operava nas sombras. O tipo de negócio que quebrava pernas quando você não podia pagar. James lhe devia dinheiro. Muito dinheiro. Dívidas de jogo, fruto de um vício que eu desconhecia. Os e-mails tornaram-se progressivamente mais ameaçadores, pagamento vencido. Seu prazo acabou. Sabemos onde você mora e onde sua esposa trabalha. O último e-mail era de 2 semanas atrás, encontrei uma solução para o seu problema.
O seguro de vida paga bem em caso de acidentes. Meu sangue gelou. James não estava apenas me traindo. Ele não estava apenas roubando. Ele estava planejando me matar. Imprimi tudo. Cada e-mail, cada documento, cada prova. A impressora zumbia na escuridão, cuspindo página após página dos crimes do meu marido. A traição do meu marido foi mais profunda do que eu imaginava. Mas eu não estava com medo. Eu estava furiosa. Ele queria me matar para receber o dinheiro do seguro, pagar as dívidas e fugir com a Rebecca. Eles tinham planejado tudo, provavelmente rindo da esposa boba que nunca suspeitou de nada. Bem, aquela esposa estúpida tinha acabado de se tornar o pior pesadelo deles. Não confrontei James sobre o que havia descoberto. Ainda não. Em vez disso, tornei-me a esposa perfeita. Preparei seu café da manhã favorito, ovos Benedict com bastante molho holandês. Dei-lhe um beijo de despedida quando saiu para o trabalho. Disse-lhe que conversaríamos sobre a situação quando ele chegasse em casa. Preciso de tempo para processar, eu disse, tocando-lhe suavemente a bochecha. 23 anos é muita coisa para jogar fora. Um alívio inundou seu rosto. Ele pensou que eu era fraco. Pensou que eu o perdoaria. Leve o tempo que precisar, disse ele. Vou terminar com Rebecca. Prometo. Mentiroso. Assim que ele saiu, eu comecei a trabalhar. Primeiro, abri minha própria conta bancária em um banco diferente, do outro lado da cidade. Depois, comecei a movimentar o dinheiro. Não tudo de uma vez, isso seria suspeito. Mas o suficiente. Metade da nossa poupança, transferida em pequenas quantias. Ele nunca perceberia. Estava ocupado demais com seus segredos. Em seguida, liguei para minha advogada. Bem, ainda não para minha advogada, mas ela seria. Patricia Hawkins, a melhor advogada de divórcio do estado, conhecida por destruir maridos infiéis no tribunal. Preciso falar com você hoje, eu disse. E preciso saber sobre as proteções para denunciantes. Denunciante? Sua voz se tornou mais incisiva, demonstrando interesse. Meu marido está desviando o dinheiro da empresa dele. Eu tenho provas. Entre imediatamente. A reunião durou 3 horas. Mostrei tudo para Patrícia, os vídeos do caso, os documentos do desfalque, os e-mails com Vincent Russo. Ela recostou-se quando terminei, um sorriso lento se espalhando pelo seu rosto. Seu marido terminou, disse ela simplesmente. Mas precisamos ser espertas. Se ele realmente está planejando algo, precisamos de proteção. Ela fez ligações. Para o FBI, por causa do desfalque, e para a polícia local, por causa da ameaça à minha vida. No fim do dia, James estava sendo vigiado, embora não soubesse disso. Mas eu não tinha terminado. Nem perto disso. Naquela noite, visitei Rebecca. Rebecca morava em um apartamento moderno no centro da cidade, tijolos aparentes, móveis modernos, o tipo de lugar que jovens profissionais acham que os torna sofisticados. Bati à porta dela às 20 horas. Ela atendeu vestindo calças de yoga e uma regata, com a máscara facial parcialmente colocada. Quando ela me viu, perdeu a cor do seu rosto. Senhora Mitchell. Posso entrar? Ela deu um passo para o lado, tremendo. Ótimo. Ela deveria estar com medo. Sentei-me em seu sofá branco impecável e observei sua vida perfeitamente organizada. Fotos dela com amigos, rindo em um brunch. Um quadro de inspirações com metas escritas em letra cursiva. Fotos de férias exóticas que ela provavelmente não poderia pagar com o salário de secretária. Quanto ele te deu? Perguntei. Que dinheiro? Quanto dinheiro James te deu? Ela começou a mexer as mãos nervosamente. Não sei o que você está. A pulseira Cartier que você usou semana passada. As viagens de fim de semana para Miami. Este apartamento que custa 3 vezes o que você ganha. Quanto? Seus ombros caíram. $50.000. Talvez mais. Dinheiro roubado. Você sabia disso? Os olhos dela se arregalaram. Não, ele disse. Ele disse o quê?
Que eram bônus, investimentos? Ele tem roubado dos clientes dele, Rebecca. Cada presente que ele te deu, cada jantar, cada quarto de hotel, tudo pago com dinheiro roubado. Isso faz de você cúmplice. Ela começou a chorar. Soluços feios e ofegantes que borraram sua máscara. Eu não sabia. Juro que não sabia. Eu a observei. 28 anos. Toda a vida pela frente. De certa forma, ela também era uma vítima. James havia nos enganado. Tenho uma proposta, eu disse. Ela ergueu o olhar, com o rímel escorrendo pelas bochechas. Você vai me ajudar. Vai fazer exatamente o que eu mandar. Em troca, não vou incluir você no relatório do FBI. Você sairá ileso. O que você quer que eu faça? Eu sorri. Você vai continuar vendo-o, haja normalmente. Deixe-o pensar que o plano dele está funcionando. Qual plano? Peguei meu celular, mostrei a ela os e-mails com Vincent Russo e vi seu rosto se transformar de confusão em horror. Meu Deus! Meu Deus! Ele vai me matar se ficar com o dinheiro do seguro. Ela correu para o banheiro e vomitou. Eu esperei pacientemente. Quando ela voltou, pálida e tremendo, continuei, é o seguinte. Você vai usar um gravador escondido. Você vai fazê-lo confessar tudo, o caso, o roubo, o plano com Vincent. Tudo. Ele nunca vai. Ele vai contar. Os homens contam tudo para suas amantes. Faça-o se sentir seguro. Faça-o pensar que você está do lado dele. Diga que você está preocupada com o plano. Faça-o falar. Ela sentiu com a cabeça, aterrorizada, mas compreendendo que não tinha escolha. E Rebecca, se você o avisar, se tentar fugir, eu a destruirei. Você irá para a prisão como cúmplice dele. Todos os sonhos naquele quadro de visualização se transformarão em cinzas. Entendido. As próximas 3 semanas foram as mais difíceis da minha vida. Tive que fingir que tudo estava normal enquanto sabia que meu marido estava planejando meu assassinato. A cada refeição que ele preparava, eu me perguntava se estava envenenada. Cada vez que ele sugeria um passeio de carro, eu me perguntava se ele tinha armado um acidente. Mas o FBI estava de olho. Patrícia havia providenciado proteção sem que James soubesse. Carros descaracterizados me seguiam até o trabalho. Agentes se faziam passar por pacientes no hospital. Eu nunca estava realmente sozinha, nunca estava realmente em perigo. Enquanto isso, Rebecca desempenhou seu papel perfeitamente. Ela se encontrava com James 2 vezes por semana, sempre conectada, sempre gravando. As conversas que ela gravou foram incriminatórias. O dinheiro do seguro vai nos garantir o futuro, disse James a ela certa noite, sem saber que agentes do FBI estavam ouvindo de uma van do lado de fora. 3 milhões de dólares. Podemos desaparecer. Recomeçar do zero na Costa Rica. Mas e a Miranda? Perguntou Rebecca, com a voz ligeiramente trêmula. Vincent vai cuidar disso. Vai fazer parecer um assalto que deu errado. Ela trabalha até tarde no hospital e vai sozinha até o carro. Vai ser trágico, mas não suspeito. Quando? Na próxima sexta-feira, ela fica com o turno da noite. Sexta-feira que vem. Daqui a uma semana. Marcaram a data da minha morte como se fosse uma reserva para jantar. Mas James não fazia ideia de que Vincent Russo já havia sido preso. O FBI o havia detido 2 dias antes por acusações não relacionadas. O informaram imediatamente sobre o plano de James. Descobriu-se que Vincent não tinha interesse em assassinato. Ele era um criminoso, mas não um assassino. Concordou em cooperar plenamente em troca de redução das acusações. A armadilha estava armada. Agora só precisávamos acioná-la. Naquela semana, dei entrada no pedido de divórcio. Mandei entregar a intimação ao James no escritório dele, na frente de todos. Fiz questão de que toda a empresa soubesse o motivo, o caso com a Rebecca. Mas esse foi apenas o primeiro passo. Porque na quinta-feira, um dia antes do meu assassinato agendado, o FBI fez uma busca e apreensão na Preston and Associates. Eu não estava lá quando prenderam James, mas Rebecca estava.
Ela me ligou chorando e hiperventilando. Eles entraram com armas em punho, ela disse ofegante. Jogaram ele no chão. Todo mundo estava gritando. Levaram todos os computadores, todos os arquivos. Ótimo, respondi simplesmente. Miranda, Você fez o que tinha que fazer. Acabou para nós. Vá embora, Rebecca. Recomece em outro lugar. E se algum dia você voltar, se algum dia você entrar em contato com James novamente, eu divulgarei as gravações de você rindo da esposa idiota dele. Ela desligou. Nunca mais tive notícias dela. Naquela noite, James me ligou da cadeia. Quase não atendi, mas a curiosidade falou mais alto. Miranda. Sua voz estava embargada. Por favor, você precisa me ajudar. Ajudar você? Você ia mandar me matar. Não, isso nunca aconteceu, eu jamais faria isso. Eu tenho os e-mails, James. As gravações. Tudo. Silêncio. Então, foi ideia do Vincent. Ele me ameaçou. Disse que se eu não pagasse, ele te machucaria de qualquer jeito. Continuava mentindo. Mesmo agora, pego em flagrante, ele continuava mentindo. Adeus, James. Espere. A casa, as contas, você não pode. Eu desliguei. A verdade é que eu já tinha pegado tudo o que podia legalmente, metade do valor da casa, metade das nossas contas conjuntas. Mas eu também tinha feito outra coisa. Algo que o FBI desconhecia. Lembra daquelas contas offshore que o James tinha aberto para o dinheiro roubado? Pois bem, eu também as encontrei. E com as senhas dele, transferi cada centavo para contas anônimas que eu havia criado. Então doei tudo. Cada centavo roubado foi para instituições de caridade, abrigos para mulheres, hospitais infantis, organizações de assistência jurídica. 3 milhões de dólares do dinheiro roubado foram devolvidos à comunidade que ele havia lesado. James jamais saberia para onde foi o dinheiro. Passaria anos na prisão pensando que sua fortuna estava por aí, em algum lugar, à espera. Isso o levaria à loucura. E esse pensamento me deu mais satisfação do que gostaria de admitir. O julgamento foi um sucesso estrondoso. Contador local planejou o assassinato da esposa enquanto tinha um caso e estampou as manchetes em todo o estado. A foto de James, o empresário bonito e bem-sucedido, foi estampada em todos os sites de notícias ao lado da palavra culpado. Depus por 5 horas. Contei ao júri meus 23 anos de casamento, desde a descoberta da traição, o desfalque, o plano de assassinato. Não chorei. Queria mostrar-lhes força. Mostrar-lhes que eu não era uma vítima, mas uma sobrevivente. Rebecca testemunhou como parte de seu acordo com os promotores. Ela vestia um terno discreto, parecia jovem e apavorada. Seu depoimento foi devastador para James. Ela o fez confessar tudo em gravação, até detalhes sobre como ele vinha planejando isso há anos. Como ele começou o caso especificamente para ter um álibi quando eu morresse. Ele disse que Miranda valia mais morta do que viva, disse Rebecca ao tribunal, em um sussurro. Disse que o dinheiro do seguro resolveria todos os seus problemas. O advogado de James tentou pintar Rebecca como a mente por trás de tudo. Disse que ela o seduziu e o induziu a participar do plano. Mas as provas eram esmagadoras. Os e-mails eram anteriores à chegada de Rebecca. O desfalque já durava 5 anos. James havia cavado a própria sepultura muito antes dela aparecer. Vincent Russo prestou depoimento por videoconferência da prisão federal. Ele cumpria pena de 3 anos por acusações de extorsão, mas havia feito um acordo para cooperar com a investigação. Ele contou ao tribunal sobre as dívidas de jogo de James e sobre o desespero em sua voz quando propôs o esquema de seguro. Eu disse a ele que não faço esse tipo de trabalho, disse Vincent. Mas ele insistiu. Disse que pagaria o dobro se eu conseguisse concretizar o plano. O júri deliberou por menos de 2 horas. Culpado de todas as acusações, peculato, conspiração para cometer homicídio, fraude eletrônica e lavagem de dinheiro. O juiz condenou James a 25 anos de prisão federal. Enquanto o levavam algemado, ele olhou para mim uma última vez. Seus olhos estavam vazios, derrotados.
Ele murmurou algo. Talvez me desculpe. Ou talvez eu te amo. Nunca saberei. Virei-me antes que ele pudesse terminar. 6 meses após o julgamento, eu estava começando a reconstruir minha vida. Vendi a casa, muitas lembranças e comprei um imóvel menor perto do oceano. Eu havia tirado uma licença do hospital, mas planejava voltar em breve. Ajudar as pessoas, salvar vidas, isso ainda significava muito para mim. Estava remexendo caixas antigas, decidindo o que guardar e o que queimar, quando encontrei algo que me paralisou. Era uma carta escondida dentro de um livro que James me dera no nosso 20º aniversário de casamento. O envelope estava lacrado, com meu nome escrito à mão por ele. Mas a data era de 3 anos atrás, muito antes do caso, antes de tudo desmoronar. Abri com as mãos trêmulas. Minha querida Miranda, se você está lendo isto, então provavelmente já descobriu tudo. Eu te conheço. Você é minuciosa, metódica. Você seria uma ótima detetive. A essa altura, você já sabe sobre o dinheiro, sobre as apostas, sobre tudo isso. O que você não sabe é o porquê. Seu pai veio me procurar há 4 anos. Ele estava morrendo, embora você ainda não soubesse. O câncer que ele havia escondido de todos. Ele sabia do meu problema com os jogos de azar. Não sei como, mas ele sabia. Ele me fez uma proposta. Ele pagaria minhas dívidas se eu fizesse algo para ele. Ele queria que eu te matasse. Você está lendo isso de novo, não é? Sem acreditar, mas é verdade. Seu pai, o homem que a levou ao altar, que chorou no nosso casamento, queria você morta. Você nunca deveria ter herdado nada. Tudo deveria ir para o seu irmão, Michael. Mas seu pai não podia simplesmente te excluir da herança. O testamento da sua mãe impedia isso. A única maneira de Michael conseguir tudo era se você morresse antes do seu pai. Eu disse que não. Disse que ele estava louco. Foi aí que ele me mostrou as fotos, eu com a equipe do Vincent, eu nos cassinos clandestinos. Ele ameaçou te mostrar, destruir nosso casamento. Mas mesmo assim eu disse não. Eu jamais conseguiria te machucar, Miranda. Jamais. Então, elaborei outro plano. Comecei a roubar da empresa, tentando pagar o Vincent por conta própria. Pensei que, se conseguisse me livrar das dívidas, seu pai não teria mais como me pressionar. Mas o buraco só foi ficando mais fundo. E aí seu pai piorou. Ficou desesperado. Disse que se eu não fizesse, contrataria alguém que fizesse. Disse que você morreria de qualquer jeito, mas pelo menos se eu fizesse, eu ficaria rico. Comecei a documentar tudo. Cada conversa com seu pai, cada ameaça, está tudo em um cofre no First National Bank. Caixa 472. A chave está colada com fita adesiva embaixo da gaveta da minha mesa. Eu ia te contar tudo, mas aí seu pai morreu de repente no ano passado. Ataque cardíaco, disseram. Mas o Vincent tinha mencionado algo sobre resolver um problema para mim. Eu nunca pedi a ele, mas acho que ele pode ter salvado sua vida ao tirar a do seu pai. Sei que isso não justifica o que fiz. O caso com Rebecca foi real, minha fraqueza, minha covardia, tudo real. Não estou pedindo perdão. Só queria que você soubesse a verdade. Seu pai era o verdadeiro monstro. Eu era fraco demais para impedi-lo da maneira correta. Sinto muito por tudo, James. Li a carta 3 vezes antes de realmente assimilar. Meu pai, meu próprio pai, queria que eu morresse. Com as mãos trêmulas, dirigi até o banco e encontrei o cofre. A chave estava exatamente onde James havia dito que estaria. Lá dentro havia gravações, dezenas delas. A voz do meu pai, clara como o dia, ela sempre foi muito parecida com a mãe. Frágil, delicada. Michael merece a herança. Não me importa como você faça isso. Faça parecer um acidente. Se você não resolver isso, encontrarei alguém que resolva. Havia também documentos, transferências bancárias do meu pai para Vincent Russo. Planos para minha morte que antecediam em anos o envolvimento de James. Sentei-me naquele cofre frio do banco e chorei pela primeira vez desde que encontrei James com Rebecca. Chorei pelo pai que eu pensava ter tido.
Chorei pelo casamento que estava fadado ao fracasso desde o início. Chorei por James, que apodrecia na prisão, em parte pelos crimes que cometeu tentando me proteger. Mas não chorei por muito tempo, porque meu irmão Michael ainda estava lá fora. E se meu pai o tivesse envolvido nesse plano? Michael morava em Boston e administrava a empresa de investimentos da família. Ele herdou tudo quando nosso pai morreu, os negócios, as propriedades, a fortuna. Eu recebi uma pequena parte da herança da minha mãe. Nada comparado ao que Michael recebeu. Eu nunca tinha questionado isso. Michael era o mais velho, o filho. Fazia sentido na lógica distorcida da nossa família tradicional. Mas agora eu me perguntava, será que Michael sabia do plano do nosso pai? Contratei um investigador particular, alguém que a Patrícia recomendou. Em uma semana, ele tinha as respostas. Michael sabia de tudo. Mais do que isso, ele vinha pressionando nosso pai a agir. O investigador encontrou e-mails e registros financeiros que mostravam que Michael estava em sérios apuros, investimentos ruins, vício em cocaína e dívidas com pessoas que faziam Vincent Russo parecer um escoteiro. Ele precisava da herança. De toda ela. E eu estava atrapalhando. O investigador descobriu outra coisa: Michael também tinha feito um seguro de vida em meu nome. $1 milhão, contratado logo após a morte do nosso pai. Ele ainda planejava me matar. Mas desta vez, eu estava preparado. Convidei Michael para almoçar. Disse-lhe que estava passando por dificuldades depois de tudo o que aconteceu com James. Precisava do apoio da família. Ele chegou imediatamente. Tudo fingia preocupação e amor fraternal. Nos encontramos em um restaurante chique no centro da cidade. Michael estava impecável, terno caro, Rolex. A personificação do sucesso. Mas agora eu conseguia ver as rachaduras. O tremor em suas mãos. O jeito como seus olhos se moviam nervosamente. A constante checagem do celular. Miranda, disse ele, beijando minha bochecha. Você parece bem, considerando tudo. A prisão fica bem no James, eu disse secamente. Laranja é a cor dele. Michael riu nervosamente. Ainda não consigo acreditar. Todos esses anos, e nenhum de nós sabia do que ele era capaz. Sim, eu disse, observando-o, é incrível o que as pessoas conseguem esconder. Fizemos o pedido e conversamos um pouco. Esperei até o prato principal chegar antes de atacar. Encontrei as gravações do papai, disse casualmente, enquanto cortava meu bife. Michael parou de repente, com o garfo a meio caminho da boca. Que gravações? Aqueles em que ele fala em me matar. Aqueles em que você o encoraja. O sangue sumiu do seu rosto. Eu não sei o que você está. Peguei meu celular e apertei o play. A voz do nosso pai preencheu o espaço entre nós. O Michael tem razão. Ela é um problema. Quanto antes ela for embora, melhor. Então a voz de Michael, mais jovem, mas inconfundível, só faça acontecer, pai. Custe o que custar. Interrompi a gravação. Ao nosso redor, outros clientes continuavam suas refeições, alheios ao drama em nossa mesa. Não é isso. Você não entende o contexto. Entendo perfeitamente. Inclinei-me para frente. Você queria me matar por dinheiro. Igualzinho ao James. Igualzinho ao papai. Os homens da minha vida parecem ter um padrão. Miranda, por favor. Eis o que vai acontecer. Você vai me transferir metade de tudo, a empresa, as propriedades, as contas offshore que você acha que eu desconheço. Metade de tudo, ou essas gravações vão para a polícia. Você não pode provar. Posso provar que você sabia e incentivou um plano de assassinato. Isso é conspiração. Isso é prisão. Quanto tempo você acha que duraria na prisão, Michael? Com seus vícios? Com as pessoas a quem você deve dinheiro? Ele estava suando e afrouxando a gravata. Isso é extorsão. Não, isto é justiça. A justiça que meu pai nunca quis que eu tivesse. Peguei uma pasta e coloquei-a sobre a mesa. Assine estes papéis. Transfira tudo até o final da semana. Depois, desapareça.
Saia do país. Não me importa para onde você vá, mas se eu te vir de novo, se você se aproximar de mim de novo, as gravações serão divulgadas. As mãos de Michael tremiam enquanto ele assinava os papéis. Quando terminou, olhou para mim com puro ódio. Você é igualzinho a ele, cuspiu as palavras. Igualzinho ao papai, calculista. Não, eu disse, levantando-me para sair. Papai era um covarde que contratava outros para fazer o trabalho sujo por ele. Eu cuido dos meus próprios assuntos. Deixei-o lá com o cheque. Foi a última vez que vi meu irmão. O dinheiro do Michael chegou conforme prometido. De repente, eu estava rico além de tudo que jamais imaginei. Mas dinheiro não era o que eu queria. Nunca foi sobre dinheiro. Era sobre a verdade, sobre justiça, sobre sobreviver quando todos me queriam morto. Usei o dinheiro para criar uma fundação, a Fundação Miranda para Mulheres Traídas. Oferecíamos serviços jurídicos, casas de acolhimento e apoio financeiro para mulheres cujos maridos se tornaram violentos, seja física ou financeiramente. Em um ano, ajudamos mais de 300 mulheres a escapar de situações perigosas. Algumas eram como eu, esposas que descobriram os segredos obscuros de seus maridos. Outras eram jovens como Rebeca, envolvidas com homens perigosos que lhes prometiam o mundo. Rebeca, para minha surpresa, entrou em contato comigo um ano após o julgamento. Ela morava em Portland, trabalhava como garçonete e fazia terapia. Ela me enviou uma longa carta pedindo desculpas e explicando como James a havia cortejado e como a fizera se sentir especial e importante. Sei que isso não justifica o que fiz, escreveu ela. Mas eu estava sozinha e fui tola, e ele foi tão convincente. Disse que vocês dois já estavam separados. Que o divórcio era iminente. Quando descobri a verdade, já estava envolvida demais. Respondi à mensagem, contei-lhe sobre a fundação e ofereci-lhe um emprego para ajudar outras mulheres que tinham sido manipuladas por homens poderosos. Ela aceitou. Ela se mostrou brilhante nisso. Ela conseguia identificar as mentiras, a manipulação, o bombardeio de amor que precedia o abuso. Ela salvou vidas. De uma forma estranha, James nos uniu. E juntos, estávamos desfazendo os danos causados por homens como ele. Passaram-se 5 anos. A fundação cresceu. Encontrei paz à beira-mar, aprendi a confiar novamente. Lentamente, com cuidado, até comecei a namorar. Um viúvo chamado Thomas, que era voluntário na fundação. Ele era gentil e honesto e nunca havia contado uma mentira na vida. Então recebi um telefonema da prisão federal. James queria me ver. Ele estava morrendo. Câncer de fígado, em estágio avançado. 3 meses de vida, talvez menos. Eu não queria ir. Thomas disse que eu não devia. Patrícia disse que eu me arrependeria se não fosse. No fim, a curiosidade venceu. A mesma curiosidade que me fez checar os e-mails dele, que revelou tudo. A prisão era exatamente tão deprimente quanto eu imaginava, paredes cinzentas, chão cinzento, cheiro de desinfetante e desespero. James estava na ala médica, algemado a uma cama, apesar de estar fraco demais para ficar de pé. Ele não se parecia em nada com o homem com quem eu havia me casado. Magro, pálido, abatido. Seus olhos estavam fundos, sem cabelo. O câncer o havia consumido por dentro, assim como suas mentiras haviam consumido nosso casamento. Miranda, ele sussurrou. Você veio. Não sei porquê, respondi sinceramente. Sim, eu sei. Você é bom. Você sempre foi bom demais para mim. Sentei-me naquela cadeira de plástico desconfortável e observei aquele estranho que um dia fora tudo para mim. Encontrei sua carta, eu disse. Aquela sobre meu pai. Seus olhos se arregalaram ligeiramente. Eu queria saber se você faria isso. Será que isso é verdade? Cada palavra. Ele tossiu, gotas de sangue atingindo seus lábios. Sinto muito por não ter sido forte o suficiente para te dizer quando importava. Você poderia ter ido à polícia. Com que provas? Seu pai era cuidadoso, e eu já estava sujo. Quem acreditaria em mim? Ele tinha razão. Ainda assim, havia outras maneiras legais. Mas James sempre pegava atalhos.
Eu sei sobre a fundação, disse-lhe de repente. Rebeca me escreveu, me contou o que você está fazendo. Isso me surpreendeu. Rebeca nunca havia mencionado estar em contato com ele. Ela diz que você salvou centenas de mulheres, que você é um herói. Eu não sou um herói. Sou um sobrevivente. Às vezes acontece a mesma coisa. Ele se mexeu, fazendo uma careta. Preciso te contar uma coisa sobre Vincent. E quanto a ele? Ele não matou seu pai. Inclinei-me para frente. O quê? Seu pai realmente teve um ataque cardíaco. Causas naturais. Vincent mentiu sobre como lidou com a situação porque achou que isso lhe daria vantagem sobre mim. Mas foi apenas coincidência. Talvez karma, mas não assassinato. Recostei-me na cadeira, processando tudo aquilo. Meu pai havia morrido de causas naturais justamente quando estava planejando a minha morte. O senso de humor doentio do universo, mais uma vez. Por que você está me dizendo isso? Porque quero fazer uma coisa certa antes de morrer. Contar-lhes toda a verdade. Chega de mentiras. Chega de segredos. Ficamos em silêncio por um momento. Então ele falou novamente. Eu te amei, do meu jeito imperfeito e egoísta. Não foi o suficiente, e não era o tipo de amor que você merecia, mas foi real. O amor não planeja um assassinato, James. Não, não perdoa. Ele fechou os olhos. Você me perdoa? Pensei nisso. Pensei muito nisso. O perdão não era para ele, ele morreria em breve de qualquer maneira. Era para mim, para me libertar da raiva que me consumia há anos. Eu te perdoo por ser fraco, eu finalmente disse. Eu te perdoo por ter medo. Eu até te perdoo pelo caso. Mas não posso te perdoar por escolher o dinheiro em vez da minha vida. Essa é uma linha da qual você não pode voltar. Ele assentiu com a cabeça, lágrimas escorrendo por suas bochechas magras. Eu entendo. Levantei-me para sair, mas depois me virei. James, alguma coisa daquilo foi real? Nosso casamento, antes de tudo dar errado? Ele abriu os olhos e, por um instante, viu o homem por quem me apaixonei tantos anos atrás. Os primeiros 10 anos, disse ele. Antes do jogo, antes das dívidas, esses sim eram reais. Foram os melhores anos da minha vida. Fui embora sem me despedir. Ele morreu 2 semanas depois. Não compareci ao funeral. Já se passaram 10 anos desde aquele dia no estacionamento. 10 anos desde que meu mundo se despedaçou e se reconstruiu em algo mais forte. A fundação expandiu-se por todo o país. Já ajudamos mais de 5.000 mulheres a escapar de situações perigosas. Temos lutado por leis mais rigorosas que protejam os cônjuges contra o abuso financeiro. Rebeca agora dirige nossas operações na costa oeste e é brilhante nisso. Ela se casou com um assistente social no ano passado, um bom homem que conhece sua história e a ama mesmo assim. Casei com Thomas há 3 anos. Foi uma pequena cerimônia à beira-mar, apenas com amigos próximos e as mulheres da fundação. Sem família. Não tenho mais nenhuma. Michael morreu na Tailândia há 2 anos, overdose em um quarto de hotel. Não senti tristeza quando soube, apenas um vazio. Às vezes penso em James, não com amor nem ódio, apenas com uma espécie de pena distante. Ele tinha tudo, uma esposa amorosa, uma carreira de sucesso, uma vida maravilhosa e jogou tudo fora por ganância e luxúria. Ele morreu sozinho na prisão, deixando como legado apenas a vergonha. Mas, acima de tudo, penso nas mulheres que vêm à fundação. Quebradas, traídas, mas não derrotadas. Vejo-me em cada uma delas. Vejo uma força que elas ainda nem sabem que possuem. Na semana passada, uma mulher apareceu com um olho roxo e uma história familiar. O marido estava tendo um caso, roubando da empresa e tinha feito um seguro de vida em nome dela. Ela descobriu por acaso, assim como eu. Não sei o que fazer, ela soluçou. Eu o amava tanto. Segurei a mão dela, olhei-a nos olhos e disse: você sobrevive. Você luta. E então você ajuda os outros a fazerem o mesmo. Ela está hospedada em uma de nossas casas seguras agora. O marido dela foi preso ontem.
Ela vai testemunhar contra ele, assim como eu fiz. Ela vai se reerguer, assim como eu fiz. Porque é isso que fazemos. Pegamos o pior momento de nossas vidas, aquele momento em que percebemos que a pessoa em quem mais confiávamos quer nos matar, e o transformamos em poder. Eles queriam nos matar, mas estamos mais vivos do que nunca. Ainda tenho o vídeo daquela noite no estacionamento. Às vezes assisto, não por dor, mas como uma lembrança. Uma lembrança do momento em que minha antiga vida terminou e minha vida verdadeira começou. A buzina ecoou naquele estacionamento, nítida e clara. Não estava apenas anunciando a traição deles. Estava anunciando o meu renascimento. Eles pensavam que eram predadores e eu, a presa. Estavam enganados. Eu era Fênix, e eles eram apenas o fogo que eu precisava para renascer. As pessoas me perguntam se me arrependo de alguma coisa. Se gostaria de nunca ter descoberto, de ter vivido em feliz ignorância até que James e meu pai tivessem conseguido realizar seu plano. A resposta é não. Sim, a verdade quase me destruiu. Sim, perdi meu casamento, minha família, minha inocência em relação à natureza humana. Mas ganhei algo mais valioso, a mim mesma. Durante 23 anos, fui esposa de James. Antes disso, fui filha do meu pai. Eu me definia pelos homens da minha vida, sem jamais questionar o amor deles, suas motivações ou a verdade que compartilhavam. Agora sou apenas Miranda, sobrevivente, lutadora, fundadora, amiga, esposa de um homem que realmente me ama. Salvadora de mulheres que precisam ser salvas. As luzes do estacionamento ainda me assombram nos meus sonhos às vezes. O som daquela buzina, a imagem dela se separando bruscamente, o gosto de traição na minha boca. Mas agora não é mais um pesadelo. É um lembrete. Um lembrete de que o pior momento da sua vida pode se tornar o começo da sua melhor vida. Um lembrete de que, às vezes, para acender, primeiro é preciso queimar. Um lembrete de que, quando alguém lhe mostrar quem realmente é, acredite nessa pessoa na primeira vez. Naquela noite, no estacionamento, James me mostrou quem ele era. Um mentiroso. Um aspirante assassino. Mas, mais importante ainda, aquela noite me mostrou quem eu era, inquebrável. E essa é a vingança definitiva. Não o dinheiro que eu peguei. Nem a pena de prisão que ele cumpriu. Nem mesmo a fundação que ajuda mulheres a escapar de homens como ele. A vingança suprema é ter sobrevivido. Ter prosperado. Ter transformado a traição deles em meu triunfo. Eles queriam me matar.